Eu estava em uma viagem de acampamento espontânea no meio do outono. Tomei a decisão impulsiva de fazer uma última viagem para os bosques do norte, antes que o inverno chegasse e colocasse tudo em stand-by por vários meses. Eu já tinha estado nesses bosques muitas vezes antes, morando a apenas algumas horas ao sul. Então era meu lugar habitual para ir quando queria acampar ou passar um fim de semana caminhando. O local onde eu estava era um pequeno lago isolado. A coisa que eu realmente amava neste lugar era o fato de que ele é conhecido por ter milhares de lagos espalhados pela porção norte, o que significa que muitas vezes você pode encontrar lagos menores onde não há mais ninguém por perto. Ter um só para mim era sempre ótimo. E assim, quando encontrei este local há alguns anos, ele se tornou meu ponto de acampamento favorito. Os 3 primeiros dias desta viagem foram completamente comuns. Nada aconteceu. Eu apenas acampei e gostei de ter um lago vazio só para mim, passando os dias vagando pela mata, nadando na água e relaxando com a paz e o silêncio. Eu me senti muito seguro e não vi nada para me fazer sentir o contrário. Foi no 4º dia, no entanto, que acordei ao nascer do sol e saí da minha barraca para encontrar pegadas espalhadas por todo o meu acampamento. Não apenas na área ao redor, mas algumas indo direto para a frente da minha barraca. Elas não estavam lá antes e não eram minhas. As pegadas eram de botas pesadas, que eu nem sequer tinha, e claramente passaram por ali enquanto eu estava dormindo. Eu instantaneamente me senti muito desconfortável, sabendo que tive algum tipo de visitante no meio da noite. Passei aquela manhã inteira caminhando pela área, tanto pela floresta quanto ao redor do lago, procurando por quaisquer outros sinais de alguém por perto. Não encontrei nada. Não era realmente o fato de outra pessoa ter chegado ali que me preocupava tanto. Era o fato de terem chegado no meio da noite e caminhado por toda a área onde eu estava claramente instalado, chegando até a minha barraca, o que era insanamente assustador. Então eles simplesmente foram embora sem deixar rastros, nem mesmo acampando por aqui. Simplesmente não fazia sentido. Mantive os olhos abertos pelo resto do dia. Ir embora passou pela minha cabeça, mas a última coisa que eu queria era interromper minha última viagem de acampamento do ano. E não vi sinais de quem quer que fosse ainda estar por perto. Parecia que ele realmente tinha aparecido e depois partido. Talvez ele estivesse esperando que o local estivesse vazio e não quisesse dividir o lago com mais ninguém. Enfim, o dia passou bem lentamente. Fiquei perambulando pelo acampamento, sem fazer muita coisa. Quando o sol se pôs, fiquei perto da fogueira e esperei sentir sono. Eu tinha me acalmado sobre a situação. Ainda achava estranho e quase inexplicável, mas continuar pensando nisso apenas me deixaria mais inquieto, e eu nunca obteria nenhuma resposta de qualquer maneira. A noite estava bem tranquila. A água se movendo no lago, a fogueira e o vento tornavam difícil não me sentir relaxado. Acomodei-me na minha cadeira e me recostei, aconchegado no meu casaco de inverno. Meus olhos estavam começando a ficar pesados, mas eu não queria levantar, então apenas me deixei cair meio adormecido na cadeira. Digo meio adormecido porque não acho que cheguei a dormir completamente. Meus olhos estavam fechados e tudo mais, mas ainda acho que estava majoritariamente consciente. E então eu ouvi uma voz chamar meu nome. Meus olhos se arregalaram e eu fiquei congelado por um momento. Virei minha cabeça em todas as direções. A floresta estava silenciosa e tudo parecia estar como estava antes. Meus olhos ainda estavam arregalados e meu coração estava acelerado. Eu não conseguia dizer se era apenas um sonho rápido ou algo assim, ou se eu realmente tinha ouvido alguém chamar meu nome. Parecia tão ridículo e impossível que não tinha como ser, mas parecia tão real. Depois de um minuto, chamei "Olá" e ouvi minha voz ecoar pela mata sem resposta. Acho que foi realmente apenas um sonho rápido ou talvez até uma daquelas alucinações de paralisia do sono por causa do estado de semissono em que eu estava. Foi assim que tentei me tranquilizar. Meu coração imediatamente disparou daquela forma, me deixou completamente acordado, no entanto. E aquela sensação de inquietação ainda pairava. Eu não conseguia me livrar dela. Devo ter ficado sentado ali por mais meia hora,
até sentir meus olhos ficando um pouco pesados novamente. Mas desta vez, antes mesmo de eu fechá-los, ou estar perto de adormecer, ouvi de novo uma voz chamando meu nome vinda da escuridão da mata. A voz eu não reconhecia, mas a maneira como ele dizia meu nome era como se estivesse pedindo minha ajuda ou querendo que eu saísse. Levantei-me e encarei a mata. Sua voz chamou meu nome novamente. Parecia que ele não estava tão longe. Obviamente, minha cabeça estava girando. Como é que esse cara aleatório na mata sabia meu nome? E o que ele estava fazendo lá fora no escuro? Dei alguns passos em direção às árvores e para a beira da luz, então relutantemente chamei. Olá de novo. Houve uma pausa silenciosa de 15 segundos antes que a resposta que recebi fosse apenas o cara chamando meu nome pela quarta vez. Algo parecia muito errado aqui. A maneira como ele estava tentando me atrair para caminhar até lá na mata, onde estava legitimamente escuro como breu. De jeito nenhum eu seguiria a voz dele. Não importa o quão curioso e tentado eu estivesse para obter respostas. Dei alguns passos para trás e comecei a arrumar minhas coisas. Eu não estava arrumando tudo muito rápido, no entanto, porque estava constantemente parando para ouvir e verificar meus arredores. Sem mencionar que a fogueira estava apenas com as brasas brilhando naquele momento, então desmontar tudo no escuro não era tão fácil. Parecia que eu estava ficando sem tempo, no entanto. A voz continuava chegando mais perto enquanto a luz da fogueira diminuía, e várias vezes passos estalavam nas folhas não muito longe. Quem quer que estivesse lá fora devia saber o que estava fazendo, o que era horripilante. Quando finalmente tive tudo arrumado, joguei minha mochila nas costas e peguei a lanterna. Debati se a ligava ou não, mas decidi que talvez fosse melhor deixá-la desligada e tentar desaparecer na mata, deixando a escuridão me dar cobertura suficiente para fugir dele e garantir que ele não pudesse me seguir. Então deixei-a desligada e apressei-me na direção oposta à voz. O homem chamou novamente enquanto eu estava saindo, e eu só olhei para trás uma vez, quando estava mais longe. Eu mal conseguia ver o brilho quente das brasas da fogueira, e parado logo atrás delas estava o contorno mais fraco de uma figura. Não consegui distinguir nada, embora algo nele parecesse extremamente estranho ou apenas esquisito de alguma forma. Eu me virei e apressei-me para mais fundo na mata, ouvindo a voz do homem chamar meu nome mais uma vez antes que de repente fosse apenas eu no vazio, silêncio e escuridão da mata novamente. A caminhada para fora de lá foi desesperadora, para dizer o mínimo. Mas o alívio de conseguir sair e voltar para o meu carro, longe daqueles bosques, eu nem consigo descrever. Pensei em ligar para a polícia, mas honestamente achei que eu soaria louco. Algum cara chamando meu nome na mata e, eu acho, me assediando. Tipo, o que a polícia faria sobre isso? Então agora, quase 3 anos depois, eu ainda não sei o que realmente aconteceu lá naquela noite. Eu sei que é insano, mas uma parte de mim está chateada por não ter caminhado para mais perto da voz para tentar descobrir quem era ou como eles sabiam meu nome. Sei que se eu tivesse feito isso, poderia ter sido a última decisão que eu faria. Prefiro permanecer anônimo, mas isso aconteceu há vários anos. Eu trabalhava em um pequeno negócio independente e um dos meus colegas era um rapaz chamado Cristiano. Nós nos conectamos imediatamente, ambos tendo sido contratados na mesma época, e nossas mesas ficavam bem ao lado uma da outra. Então, nem é preciso dizer, conversávamos muito e tínhamos uma ótima amizade no trabalho. Nunca saímos fora do trabalho, mas sempre brincávamos sobre fazer uma viagem de acampamento juntos, já que ambos gostávamos de caminhadas e coisas do tipo, e frequentemente falávamos sobre isso durante o dia de trabalho. Nunca pensei que fosse realmente acontecer. No entanto, até que um dia cheguei ao trabalho e a mesa dele estava vazia e Cristiano não estava lá. Acontece que ele tinha sido demitido por razões que, é claro, eu não tinha permissão para saber. Recebi uma mensagem dele naquele mesmo dia perguntando sobre nos encontrarmos fora do trabalho e fazer aquela viagem de acampamento sobre a qual sempre falávamos. Honestamente, eu me senti mal por ele. E sabendo que provavelmente nunca mais o veria se não aceitasse, aceitei a oferta. Quer dizer, quão ruim poderia ser?
Fizemos os planos e uma semana depois nos encontramos em uma trilha florestal a 2 horas a oeste da cidade. Ele parecia muito animado e feliz em me ver, e eu também estava feliz em vê-lo. Logo de cara, porém, senti que ele não era a mesma pessoa que costumava ser no escritório. Não de uma forma preocupante, mas era apenas algo que eu notei. Começamos a seguir pela trilha e conversamos durante todo o caminho. Tentei sutilmente perguntar por que ele não trabalhava mais no escritório, mas ele evitou a pergunta. No trabalho, ele sempre foi muito aberto sobre tudo, provavelmente aberto demais, então foi meio estranho vê-lo mais reservado assim, mas presumi que ele apenas cometeu um erro embaraçoso ou algo assim. Enfim, chegamos ao local de acampamento e montamos as 2 barracas. Depois fizemos o almoço. E assim que terminamos de comer, Cristiano se levantou abruptamente e disse: "Volto já." Então se afastou para a mata. A maneira como ele disse isso foi como se tivesse um compromisso, o que, neste ambiente, não fazia o menor sentido. Tipo, por que não dizer apenas que ia dar uma volta ou algo assim? Fiquei no acampamento relaxando por 10 minutos até que ele voltou. Ele não disse nada e agiu como se nada tivesse acontecido. Então apenas deixei passar. Conversamos por mais um tempo. Não sei, 1 hora, eu acho. Então ele fez a mesma coisa. Ele disse que voltaria e saiu para a mata, exceto que desta vez foi bem no meio de uma conversa. De repente, ele apenas olhou para as árvores, parou de falar e saiu. A primeira coisa que fiz foi olhar para onde ele tinha olhado, mas não vi nada. Desta vez, eu realmente me senti muito estranha com isso. Quase inquieta. Novamente, 10 minutos depois, ele voltou. Desta vez, perguntei para onde ele tinha ido, e ele pensou por um segundo, mas apenas disse: "Nenhum lugar. Nenhuma explicação, seja qual for." E mais uma vez, eu apenas deixei passar. Eu tinha conversado com Cristiano quase todos os dias por 6 meses seguidos, então algumas coisas estranhas não iriam mudar completamente minha visão dele. Conversamos um pouco mais ao redor da fogueira e, eventualmente, fomos para nossas barracas dormir. Eu estava muito cansada, então adormeci sem problemas. No entanto, acordei no meio da noite. Meus olhos se abriram e lembro-me distintamente de quão silencioso estava. Apenas os suaves sons da floresta. Abri o zíper da minha barraca e olhei para fora, apenas para verificar os arredores. Ainda sem saber por que acordei. Imediatamente vi que a barraca de Cristiano estava aberta e ele não estava nela. Olhei ao redor do acampamento e não o vi em lugar nenhum. Percebi que a lanterna estava faltando, mas não vi uma luz em lugar nenhum nas árvores. "Cristiano?" Chamei o nome dele algumas vezes, mas ele não respondeu. Sentei-me do lado de fora da minha barraca por 1 minuto inteiro, olhando ao redor e esperando para ver se ele voltava, até que comecei a ouvir algo na mata. Parecia bate-papo. 2 pessoas conversando baixinho umas com as outras. "Cristiano, você está aí?" A conversa parou e a floresta ficou silenciosa novamente. Após 30 segundos de tensão sufocante, Cristiano saiu lentamente de trás das árvores e entrou no acampamento. Seu rosto estava tenso, mas ele tentou esconder com um sorriso nervoso. Perguntei a ele quem estava lá fora. Ele fez uma pausa, então disse: "Ninguém." Enquanto ele falava, no entanto, alguns passos vieram da mata. Eu sei que ele ouviu também. Olhei para ele novamente e perguntei de novo quem estava lá fora. Eu estava começando a ficar realmente desconfortável, a adrenalina subindo. Mas mesmo assim, ele disse: "Ninguém." Houve uns 15 ou 20 segundos muito tensos, em que nós 2 apenas nos olhamos e passos lentos e silenciosos se aproximavam da escuridão. O medo me paralisou por um instante. O som da folhagem sendo pisada era o único som na vastidão da noite. A adrenalina se acumulou em mim até que de repente eu simplesmente disparei pela trilha, deixando tudo para trás. Enquanto corria, podia ouvir Cristiano e algum outro cara conversando, mas nunca olhei para trás. A sensação de terror me impulsionava, meus pulmões queimando a cada passo desesperado. Não parei até chegar ao meu veículo. Graças a Deus dirigimos separadamente e eu mantive minhas chaves e telefone comigo.
Dirigi para casa e passei o resto daquela noite apenas pensando no que diabos deu errado. Acabei mandando uma mensagem para Cristiano, mas a mensagem nem sequer foi entregue. Ele já tinha me bloqueado. Desde aquela noite, nunca mais tive contato com ele. Não sei quem mais estava lá fora, ou o que ele e Cristiano estavam planejando, mas acho que tive muita sorte de ter escapado. No ano passado, logo no início de novembro, fiz uma viagem para a minha cidade natal, principalmente para ver alguns velhos amigos, mas também para aproveitar a semana em uma agradável cabana de férias alugada na mata. Minha cidade natal não era grande e era majoritariamente cercada por floresta, com muitas vistas excelentes e áreas de acampamento por perto. Eu nunca tinha acampado antes, mas estava pesquisando muito e realmente queria começar. Eu havia reunido todo o equipamento de que precisava e imaginei que uma ótima primeira vez acampando seria em uma floresta que me era familiar, bem perto da minha cidade. Dessa forma, eu me sentiria mais segura e poderia me acostumar com o hobby. Escolhi a cabana de aluguel especificamente porque havia uma trilha atrás dela que levava a um pequeno acampamento. Pensei que se algo desse errado, eu poderia simplesmente voltar para a cabana e tudo ficaria bem. Parecia uma maneira livre de riscos de aproveitar minha primeira viagem. Passei os 2 primeiros dias saindo com meus amigos e um dia adicional apenas relaxando na cabana e preparando meu equipamento. Então, finalmente, fui para o acampamento. A trilha levava apenas 1 hora. Nos 10 primeiros minutos, eu estava mais focada em ajustar minha mochila da maneira certa e garantir que tudo estivesse indo como planejado. Assim que me ajeitei e não tinha mais nada com que me preocupar, comecei a ter uma sensação estranha. A sensação de estar sendo observada de dentro das árvores. Era minha primeira vez sozinha em uma floresta, então pensei que estava apenas nervosa. Mas a sensação realmente não foi embora como eu pensei que iria. Toda vez que eu olhava para a mata, para além da trilha, uma sensação vazia e horrível me invadia. Parecia realmente um sinal para dar o fora dali, mas eu não dei ouvidos. Continuei, lutando contra aqueles sentimentos durante todo o caminho até o acampamento. O acampamento não era grande coisa, apenas um pequeno pedaço de terra que eu honestamente não teria pensado que era um acampamento se não fosse por alguns restos deixados por campistas anteriores. Este lugar definitivamente não era muito estabelecido porque era desleixado e nada mantido. Ainda assim, estar fora da trilha e em uma área mais aberta me fez sentir um pouco melhor. Eu me senti bem o suficiente para ficar. Comecei a desempacotar e montar minha barraca. Esta era a minha primeira vez, então eu estava seguindo as instruções passo a passo e garantindo que estava fazendo certo. Levei talvez 15 minutos, o que não achei ruim. Foi enquanto eu estava colocando a capa de chuva final sobre ela que um homem chegou ao acampamento. Ele era alto e parecia ter a minha idade, então por volta dos 20 e poucos anos. Quando olhei para ele, ele acenou e deu um sorriso estranho. Estranho porque ele fez um sorriso regular, exceto que o resto do rosto dele não se moveu, como se ele apenas sorrisse com a boca e os dentes, enquanto tinha um rosto inexpressivo. Achei muito bizarro e uma coincidência louca que ele apareceu logo depois de mim em um acampamento que não parecia ser muito usado. Mas o que eu sabia? Continuei a cuidar da minha vida e a deixar tudo organizado na minha área, tirando tudo e juntando gravetos para acender uma fogueira. Já havia um pequeno círculo de fogueira que alguém deve ter construído há muito tempo. Enquanto eu estava fazendo tudo isso, o homem montou sua própria barraca não muito longe de mim. Mas estranhamente foi só isso. Foi tudo o que ele trouxe. Eu o vi caminhar com uma mochila, que eu pensei ser uma mochila de verdade, mas era apenas uma bolsa de ombro que continha a barraca. Ele não tinha sequer um saco de dormir ou comida, ou absolutamente nada. Sei disso com certeza porque a barraca dele era principalmente de tela transparente, sem sequer uma capa de chuva, e o homem estava apenas sentado lá, sem fazer nada. Eu me sentia esquisita toda vez que olhava para ele, porque ele olhava imediatamente para mim e eu tinha que desviar o olhar rapidamente. Depois de juntar todos os gravetos e finalmente ter um momento para apenas sentar e não fazer nada,
Eu não pude evitar ficar cada vez mais arrepiada com esse cara. Apenas uma sensação visceral de que havia algo realmente errado com ele. E com o sol começando a se pôr, o pensamento de estar ali sozinha com ele à noite estava realmente começando a me incomodar. Por mais que eu me odiasse por isso, decidi que não valia a pena ficar ali enquanto me sentia assim, especialmente com minha cabana de aluguel não muito longe. Talvez eu até conseguisse chegar antes que o sol se pusesse completamente. Comecei a arrumar minhas coisas, e o homem imediatamente saiu de sua barraca. Ele ficou ao lado dela, e, embora tentasse não tornar óbvio, era muito evidente que ele estava me observando. Seu sorriso havia sumido agora, e todo o seu rosto estava reto e quase irritado. Eu nem me preocupei em organizar minha mochila, jogando tudo dentro e apenas esperando que o zíper fechasse. Quando eu estava finalmente pronta para sair, a luz do sol estava apenas espreitando do topo das árvores. Então eu sabia que tinha que me apressar. Mas o homem não tinha desmontado sua barraca, então esperei que isso significasse que ele ficaria. Comecei a caminhar. Eu continuava olhando para trás, garantindo que ele não me seguisse. Nos primeiros minutos, fiquei aliviada ao ver uma trilha vazia toda vez que olhava para trás. Mas cerca de 10 minutos depois, virei-me novamente e o vi. A trilha não era perfeitamente reta, mas lá atrás, eu o vi através das árvores, descendo a trilha em minha direção. Senti-me paralisar. Eu estava horrorizada. Acelerei o passo, movendo-me mais rápido pela trilha. Pelo que pude ver, não acho que ele soubesse que eu o vi. E o pôr do sol, na verdade, tornou as coisas melhores para mim, oferecendo uma penumbra que me ajudava a me camuflar. Consegui voltar para a cabana alugada, jogando minha bolsa lá dentro e trancando todas as portas. Em seguida, postei-me na janela dos fundos por 15 minutos, olhando para a mata enquanto o sol se punha completamente, e tudo ficava escuro e sem vida. E foi enquanto eu ainda estava olhando pela janela que uma batida repentina sacudiu a porta da frente atrás de mim. Não apenas uma batida casual, no entanto. Repetidamente ele estava socando o punho contra a porta. Em pânico, liguei para a polícia. Eu realmente não conseguia dizer se ele estava apenas batendo muito forte ou realmente tentando arrombar a porta. E eu estava com muito medo de sequer olhar. Assim que comecei a falar ao telefone, o homem parou por um segundo. Eu sabia que ele estava escutando. Então seus passos correram ao redor da cabana, e tenho quase certeza de que ouvi algumas pancadas dele tentando abrir uma das janelas antes que seus passos fugissem para a mata. Depois disso, permaneceu silencioso até que 2 policiais chegaram 20 minutos depois. Com tudo o que lhes contei, os policiais concordaram que o homem parecia ter intenções realmente ruins. No entanto, encontrá-lo não foi tão fácil. Eu sabia como ele era, mas era só isso. Eles fizeram uma busca rápida naquela noite com lanternas, mas nunca o encontraram. A barraca dele também havia sumido do acampamento. Eu realmente não sei o que poderia ter acontecido naquela noite. Ainda não consigo me perdoar por não ter ouvido meu instinto imediatamente. Teria evitado tudo o que aconteceu naquela noite. Eu deveria ter ouvido meu estômago no momento em que comecei a me sentir mal com aquela floresta. Eu e um dos meus bons amigos, a quem chamarei de Juliano, costumávamos fazer viagens de acampamento 1 ou 2 vezes por ano. Fazíamos mais quando éramos colegas de quarto na faculdade, mas agora ambos trabalhamos em tempo integral. Juliano foi quem realmente me iniciou no acampamento, tendo feito isso a vida toda. Eu nem sequer tinha acampado uma única vez antes de conhecê-lo. Isso aconteceu há 2 anos, em uma das nossas viagens anuais de acampamento que fizemos no verão. Para ser específico, não fomos muito longe nem nada. Basicamente, seguimos por uma trilha talvez 2 horas adentro, montamos nossas barracas e tudo mais. O objetivo principal era acampar, não caminhar, e geralmente ficávamos por cerca de 4 a 5 dias. Quando chegamos a um bom local, Juliano e eu montamos tudo e relaxamos. Os 3 dias seguintes foram exatamente como se esperava. Sentamos na fogueira, bebemos algo e apenas conversamos. Fizemos algumas caminhadas e jogamos alguns jogos de tabuleiro também, mas resumindo,
Nós realmente apenas relaxamos. Quer dizer, esse era o objetivo principal, afinal. No quarto dia, concordamos em arrumar tudo e voltar na manhã seguinte. O sol estava começando a se pôr. Preparamo-nos para acender a fogueira novamente. Juliano disse que faria uma curta caminhada e recolheria alguns gravetos secos, e me pediu para pegar a comida e prepará-la para cozinhar. Fiz o que ele disse, mas quando o sol se apagou, Juliano ainda não havia voltado. Fazia talvez 30 minutos, o que não era muito tempo para uma caminhada, mas era muito tempo para estar apenas recolhendo gravetos. Imaginei que ele devia ter querido dizer que ia dar uma volta apenas para caminhar, e não necessariamente pelos gravetos. Esperei mais 30 minutos. O sol agora havia se posto completamente e estava ficando muito escuro. Eu havia ligado nossa lanterna potente como fonte de luz, mas sabia que as baterias acabariam se a deixasse ligada por muito tempo. Eu estava ficando realmente preocupada com Juliano. Ele era o mais experiente em tudo, então simplesmente não fazia sentido ele se perder assim. Pensei que o melhor seria pelo menos acender o fogo para que, se ele estivesse perdido, talvez visse a chama e encontrasse o caminho de volta. Peguei a lanterna, recolhi um feixe de gravetos e comecei o fogo com alguns fósforos. Na marca de 2 horas, eu estava realmente perdendo a cabeça. Eu não sabia o que fazer. Estava tentando decidir entre procurá-lo, voltar e pedir ajuda, ou apenas ficar onde estava. Cada cenário passava pela minha cabeça. E se ele tivesse se machucado e não estivesse longe? Então procurá-lo faria sentido. Mas se ele estivesse longe, eu me perder só iria complicar mais as coisas. 2 horas e 30 minutos depois de ter visto Juliano pela última vez, e 2 horas após o anoitecer, ouvi um tiro. Estava longe, mais ou menos na direção em que Juliano havia ido. Mas o que realmente me assustou foi que nenhum de nós havia trazido uma arma. Levantei-me e andei de um lado para o outro no acampamento por 1 minuto antes de pegar a lanterna e sair para tentar encontrá-lo. Não demorou muito para eu ouvir passos firmes correndo em minha direção. Minha mão tremia segurando a lanterna, mas a luz só alcançava alguns metros à frente. Vi uma figura se aproximando e mal a reconheci como Juliano. Seus olhos estavam arregalados e ele parecia horrorizado. Eu nunca tinha visto a expressão de alguém estar tão visivelmente amedrontada antes. Ele me disse em uma voz aguda e sussurrada que precisávamos ir embora agora mesmo. Corremos de volta para o acampamento. Pegamos nossas mochilas, mas deixamos o resto para trás. Eu o questionei, mas ele se recusou a responder até sairmos da mata. Disse que havia outra pessoa lá e que o abordou durante sua caminhada. Ele o manteve sob a mira de uma arma, fazendo-o ficar quieto e segui-lo para algum lugar. Antes que chegassem onde quer que estivessem o levando, Juliano tentou escapar, e foi quando o encontrei correndo. Isso é tudo o que ele me disse, e é tudo o que ele sempre me disse toda vez que pergunto. Eu consigo perceber que ele está propositalmente omitindo alguns detalhes importantes, mas ele ainda se recusa a compartilhá-los. Um que ele omite especificamente é o tiro. Ele nunca o mencionou. Pessoalmente, sei que Juliano é um cara capaz, e não seria demais supor que ele tentou dominar o homem que o abordava. Talvez ele tenha conseguido tirar a arma dele e fez o que tinha que fazer para escapar. Isso explicaria o estado traumatizado de Juliano e por que o homem não o perseguiu. Eu não sei o que aconteceu lá atrás, mas desde então Juliano não quis mais acampar. Honestamente, nem eu, mas eu só queria saber a verdade sobre o que aconteceu naquela noite. Eu estava em uma trilha de acampamento nas montanhas do norte, acredito que há 5 anos. Não era nada de especial, apenas alguma trilha nova que eu estava percorrendo. Já tinha feito muitas trilhas nesta cordilheira antes, e estava confiante em acampar e caminhar por elas. Com base na minha pesquisa prévia, planejei ficar na trilha por 3 dias, acampando nas 2 noites. A primeira parte era um caminho razoavelmente batido, mas quanto mais eu avançava, menos aparente o caminho se tornava. Continuei até que algumas coisas me chamaram a atenção, e comecei a me perguntar se ainda estava no caminho certo. Verifiquei minha bússola de mapeamento, bem como algumas anotações de direção que fiz no meu telefone durante a pesquisa.
Depois de examinar, eu tinha 90% de certeza de que estava em um caminho diferente. No entanto, o mapa não mostrava caminhos alternativos na rota, então eu estava realmente incerta de onde estava. Dei meia volta e segui o caminho de volta para tentar acertar a trilha novamente, mas estava começando a escurecer, e eu estava preocupada em me desviar e me perder ainda mais. Então, montei acampamento onde estava. Não fiz o esforço de montar uma estrutura completa. Apenas coloquei minha barraca e foi isso. Eu me enrolei no meu saco de dormir e adormeci rapidamente. Algumas horas na noite acordei. Pelo que sei, não havia outro motivo a não ser ter que ir ao banheiro. Mas quando abri o zíper da barraca e saí para as árvores, notei um brilho à distância. Um inconfundível brilho bruxuleante de uma fogueira. Meu primeiro pensamento foi que talvez alguém tivesse coincidentemente seguido o caminho errado também. Mas, pensando bem, percebi que as chances disso eram extremamente baixas. Também era por volta das 2 da manhã, então ter um fogo aceso no meio da noite assim era muito incomum. Eu sabia que não conseguiria dormir sabendo que havia alguém por perto, e não me sentiria segura a menos que soubesse que eram apenas outros campistas. Minha grande ideia foi acender uma fogueira minha, esperando mostrar-lhes que eu estava por perto, se é que já não sabiam. E se eles estivessem planejando algo, isso lhes mostraria que eu estava acordada e ciente. Acendi uma chama grande o suficiente para eles verem, mas apenas 1 ou 2 minutos depois, eles apagaram o fogo deles. Meu rosto ficou dormente. Não havia como isso ser uma coincidência também. Esperei a noite passar, verificando frequentemente por qualquer sinal de quem quer que estivesse lá fora, mas não havia mais nada. De manhã, enrolei minha barraca e preparei meu equipamento, mas minha curiosidade me venceu. Se fossem apenas campistas, talvez soubessem o caminho de volta também. Eu tinha minha arma de mão coldreada no peito, apenas para o caso, e me aproximei do local. Estava vazio, mas havia sinais claros de um fogo. Havia também múltiplas pegadas de sapato por toda parte, e não muito longe, um pequeno casebre, ou talvez uma cabana. Não era algo temporário. Aproximei-me com cautela e olhei dentro da porta aberta. O lugar era velho e cheirava a mofo, mas lá dentro havia toneladas de equipamento de acampamento. Barracas, bastões de caminhada, mochilas, tudo o que um campista ou caminhante precisaria. Equipamento caro também, não apenas alguma porcaria barata. Pela maneira como estava empilhado, não parecia ser de uma pessoa ou mesmo de uma única vez. Algumas dessas coisas eram novas e outras eram mais antigas. Eu me virei e comecei a voltar rapidamente. Por algum milagre, acabei tropeçando em uma rocha que me lembrei de ter passado na minha subida. E de lá, encontrei meu caminho para o caminho certo. Peguei o caminho de volta e saí o mais rápido possível. Eu notifiquei a polícia apenas por precaução, mas nada resultou disso. Não acho que eles jamais procuraram na área, mas acho que quem quer que estivesse lá fora estava roubando o equipamento de acampamento das pessoas, fazendo-as sair do caminho principal. Não sei como eles fizeram isso, ou se alguém que foi vítima conseguiu escapar, mas acho que estive extremamente perto de descobrir em primeira mão